boa tarde, meninas! Tudo bem com vocês? Começando aí, primeira segunda-feira do mês de julho, mês de férias, hein? Deixa eu colocar aqui o título. Enquanto o Instagram avisa que eu estou ao vivo. Bora pegar o café para tomar esse café, pega um chá que tá frio, aqui tá muito frio. Não sei aí com vocês como é que tá, mas aqui tá muito frio. O café tá esfriando super rápido. Bora lá hoje falar sobre como negociar com seus filhos através dos traços de caracteres. Esse assunto vai ser bem legal e talvez eu estenda ele aí no mês de julho, tá bom? Levando em consideração aí que estamos em pandemia com as crianças dentro de casa e agora não tem a aula online, não é? Agora férias. E para onde levar essas crianças? A gente não tem nem para onde levar, não é verdade? Porque os parquinhos estão fechados. Não dá para ficar saindo, não dá para ficar fazendo piqueniques, essas coisas com muita gente, então a criança acaba perdendo um pouco a parte social dela, né? Que não é nada bom, né? Já são aí praticamente 2 anos aí. Bora lá? Pega seu café para a gente falar sobre como negociar com seus filhos usando os traços. Oi, Aline, tudo bem? Bora começar esse assunto? E aí, esse mês é o seguinte, meninas. Férias, né? Então, eu não consegui programar todas as lives, fazer aquela programação que eu sempre faço e coloco a thumb lá, falando qual vai ser o assunto de cada encontro nosso. Lembrando que também vou estar fazendo umas mudanças, tá? Não deu tempo de eu fazer. Então, eu tô trazendo aqui essa live de hoje para estar falando de uma experiência também, como é que eu fui na prática, como é que eu faço com a minha filha e trazendo isso para vocês, as minhas vivências aqui, para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa relação com os traços, né? Então a gente tem que estar olhando os traços, observando, vendo quais, se está no recurso ou na dor, e aí negociando com os traços. Entende? Então a gente tem que estar o tempo inteiro vendo o que a gente pode fazer para o nosso traço, o que ele pode fazer para a gente. É uma negociação aí. Meu café já tá gelado, gente. Vai ficando horrível, né? Bom, nesse papo de hoje, vou fazer um adendo aqui com vocês, um alinhamento, pra gente lembrar o que é os traços de caracteres e como é que funciona. Mas, Drica, toda vez na live, toda vez que a gente se encontra, você fala a mesma coisa. Sim, porque tem gente nova chegando. E isso é para ficar martelado aí, sabe? Enraizado na cabeça de vocês, é para ficar tatuado na cabeça de vocês. Porque é através dos traços que a gente praticamente faz tudo. Então, vamos relembrar rapidinho? Bom, a gente sabe, para quem está chegando agora, os traços eles se formam desde a barriga da mãe até aos 5 anos de idade, quando entra a sexualidade. Nós temos 5 traços de caracteres. Imagina que são 5 bonequinhos aqui comandando a sua cabeça. Para você ter uma visualização melhor disso, eu não sei se vocês já assistiram aquele desenho, filme, que chama Divertidamente. Então, dá uma olhada. Tem uma menina e ela tá mudando de cidade e ela tem 5 bonequinhos comandando a cabeça dela. Esses 5 bonequinhos são esses 5 traços de caracteres, ok? Cada hora um tá no comando. Isso vai depender da porcentagem, da distribuição que cada um desses 5 traços tem, ok? Que entrou lá desde a barriga da mãe
até aos 5 anos de idade, que a gente chama de mielinização, que é como se no sistema nervoso, na coluna vertebral, que vai colocando uma capa sobre esse sistema nervoso que vai desde aqui de cima da coluna até lá embaixo. Então, cada fase vai encapando isso. E toda a experiência que você tem e a forma como você recebe tudo isso é que vai dizer a porcentagem de cada um desses traços, certo? Então, é a sensação que você está recebendo disso. Esses traços, eles estão variando entre traços emocionais e traços racionais. Emocionais e os racionais, os quentes e os frios, ok? Então, assim, presta atenção. O primeiro traço, que é na gestação, é o esquizoide, fazendo um alinhamento. Lembra que esses nomes não tem nada a ver com doença, com patologia, com filme, nada disso, tá ok? São simplesmente a nomenclatura, tá? Que foi deixada para homenagear os pesquisadores, que foi Reich, Lowen, Freud, tá ok? Então, é uma homenagem ao que eles começaram a fazer e foi se desenvolvendo, certo? Então, manteve os nomes, não tem nada a ver com ser louco, ser filme, nada disso, tá ok? Então vamos lá. Na gestação é esquizoide, na amamentação é oral, na articulação depois com as pessoas, quando você começa a ver que você não tem só a mamãe, você tem outras pessoas, é o psicopata. O desfraude entra o masoquista e quando entra a sexualidade na criança por volta de 5 anos é o rígido, tá ok? Então, somos 5 traços, esses 5 bonequinhos. Maravilha. Cada um vai ter os seus recursos e vai ter a sua dor. Porque tudo isso se desenvolveu através de uma dor. Foi uma sensação que essa criança teve, por exemplo, lá na barriga. O útero ficou duro, a circulação diminuiu, então ficou ruim. Então, foi uma sensação de dor, aonde foi gerado aí a rejeição, certo? Então, a sensação que esse bebê teve foi de rejeição, tá ok? Maravilha. Aí, depois, veio na amamentação, essa criança, ela sentiu, foi a sensação que ela teve de abandono. Às vezes, tinha uma etiqueta da roupa ali, ou algum incômodo, e a mãe foi, trocou fralda, deu mamar, mas não resolveu aquela situação, mesmo porque nós mães não sabemos, a gente vai aprendendo ali, vai tentando solucionar enquanto a criança, porque a comunicação que ela tem é na parte oral. Então, tem uma coisa incomodando, ela chora. Ela entende que toda vez que alguma coisa incomoda, ela chora, alguém vem. Então, ela usa esse mecanismo de chorar, tá? Para se comunicar, porque ela não sabe falar ainda. Então, como ela não consegue falar, ela não consegue resolver aquilo, aí o que acontece? Ela se sente abandonada. Então, essa é a dor do oral, o abandono. Os recursos, toda dor gera uma defesa, que o corpo e a mente cria uma defesa. Da rejeição, que é do esquizoide, é a criatividade, criar coisas fora da caixinha, ele consegue imaginar um mundo paralelo, tá? São pessoas extremamente muito inteligentes e muito criativas e solucionadoras de problemas, assim, elas são rápidas e são bem racionais. No oral, desenvolveu a dor, que foi o abandono. Qual é o recurso? É a comunicação. Eles comunicam muito bem, eles sentem muito bem, porque o esquizoide, ele é racional, o oral, ele é emocional, então ele tem essa sensibilidade de sentir o que o outro sente, ele tem essa apuração do sentido, sabe? Do paladar, do olfato, da comunicação, do falar, do sentir o que a pessoa, então ele é muito propício, e aí ele acaba sendo muito intenso, né? E o choro é um recurso muito importante para o oral, tá ok? Então ele é muito intenso.
E aí depois nós partimos para o terceiro, que é o psicopata, aonde a interação com o mundo. Então é quando a criança começa a fazer gracinha, e aí todo mundo acha lindo, e ele entende que ele, para chamar a atenção das pessoas, ele precisa fazer alguma coisa. Então é quando entra aí nesse traço a dor de ser manipulado. Ou seja, se eu não fizer nada, eu não tenho amor, eu não tenho carinho, eu não tenho nada. Então eu tenho que fazer alguma coisa para ter isso. Então eu não sou bom o suficiente, eu por mim não recebo isso, eu tenho que fazer algo. Então ele vai ser, qual é o recurso, né, dessa dor de ser manipulado? O recurso é ser articulado, é negociar, é ser um líder, é trabalhar na base da troca. Então é muito importante esses recursos, tá, do psicopata. Quarto traço vem no desfraude. O desfraude é o quê? É aquele momento onde a criança vai passar por esse processo de tirar a fraldinha, né? Só que o que pode acontecer é um trauma muito grande com essa criança, porque se o esfíncter anal dela não está pronto ainda, ela não sente ainda. O que é o esfíncter anal? Nada mais é, a grosso modo, tá? Não vou entrar em detalhes científicos nem nada aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai segurar o cocô e o xixi. Ele vai ajudar essa pessoa, a mente, ter a sensação de que preciso fazer cocô, então eu vou segurar. Preciso fazer xixi, então eu vou segurar. Quando que esse esfíncter anal está pronto? Quando a criança sobe e desce a escada sem apoiar em nada, com segurança. E às vezes a gente acaba fazendo desfraude antes, e aí o que acontece com essa criança? Rola um trauma aí, por quê? Porque se essa criança faz cocô e xixi na calça, o que acontece com nós pais, mesmo com o maior amor do mundo? A gente vai cobrar essa criança. Por que você não avisou a mamãe? Olha, da próxima vez avisa a mamãe para ir no banheiro. Isso, a sensação que essa criança tem é de cobrança. É de que ela fez algo errado e está sendo humilhada. Então a dor desse traço é a humilhação. Então ele entende que toda vez que ele não consegue segurar o xixi, ou toda vez que ele fala qualquer coisa, entende? Porque aí ele vai trancar tudo. Ele entende que ele vai fazer alguma coisa de errado e vai ser cobrado por isso, e vai ser humilhado, e vai ser apontado. O que acontece? Ele trava. Então ele trava o bumbum, porque ele não sabe ainda que hora que o cocô vai vir e o xixi. Então o que ele faz? Ele trava, porque aí não tem perigo, entende? Ele vai travar. E aí ele vai travar aqui em cima também, e vai travar aqui a articulação, para não falar nada errado, sabe? A coisa do ranger os dentes tortinhos. Então, tudo isso vem dessa questão de estar travando e não poder se expressar. Por quê? Porque a maior dor desse traço é a humilhação. Tá, lembrando que toda dor, o corpo e a mente desenvolvem um mecanismo de defesa. Qual é o mecanismo de defesa desse traço? Quais são os recursos? Eles são extremamente detalhistas. Eles conseguem enxergar o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Por quê? Porque eles preveem, eles montam tudo prevendo para não dar errado. Para quê? Para que eles não sejam humilhados. Então são perfeccionistas, são detalhistas, eles têm uma força muito grande de aguentar, porque como eles trancam tudo, então eles vão ouvindo e vão suportando tudo aquilo. Mas quando eles explodem, então vai tudo de uma vez, e às vezes vem gerado muito com raiva, tá? Vem associado com a raiva. Então, maravilha, certo? Mas os recursos do masoquista, eles são fiéis, eles são confiáveis, eles suportam, porque eles têm força, tá? E são organizados, detalhistas. Bora lá pro último, que é o quinto traço, é o rígido. O rígido vem na parte quando entra a parte de sexualidade. O que é isso? É quando a criança entende que o mundo é feito em pares, mamãe e papai, pares. E aí ela começa a triangular. Todo mundo já ouviu falar da triangulação
de Édipo, não é? Então é exatamente isso. Então ela começa a triangular. E com quem que ela vai triangular? Qual é o primeiro amor dessa criança? Se é uma menina, é o pai. Então o primeiro amor dessa menina é o pai e a mãe é a outra ponta do triângulo, certo? Então entende que ela começa a olhar o pai como um par dela. Mas aí esse pai já tem um par, que é a mãe, entende? E às vezes a mãe essa menina começa a competir com a mãe o amor desse pai. Só que é a princesinha do papai e no final esse pai vai ficar com a mãe. E aí ela se sente traída, ela se sente trocada. E a mesma coisa com os meninos. Então, o menino vai triangular com a mãe. O pai vira concorrente, mas a mãe sempre vai lá com esse pai e aí ele sente a dor da traição e do abandono. Então, qual é o mecanismo que esse corpo, essa mente vai fazer para um mecanismo de defesa para essa dor que é da traição, que é da troca? Vai ser uma criança que vai ter um corpo mais delineado, que vai crescer, né? E vai se tornar uma pessoa com um corpo mais delineado, com uma musculatura. Enquanto o masoquista ele é pesado, ele tem força, então é um músculo mais duro. O rígido, ele vai ter uma musculatura mais delineada, mais desenhada, né? Então, vão ser pessoas que têm uma harmonia melhor no corpo, um conjunto melhor. Eles são extremamente proativos, executores, eles são são mais racionais. O masoquista, só recapitulando aqui, eles são emocionais, tá? Que é a coisa de suportar tudo. Então, são traços mais quentes. O rígido é um traço frio, que ele é mais racional, certo? Então, ele é muito competitivo. Então, são crianças assim que são muito competitivas. Tudo você tem que fazer aposta. Você tem que... Ela quer ser a primeira, ela quer chegar em primeiro. Então, isso faz parte do mecanismo de defesa dela, ok? E quando adulto vai estar triangulando sempre aí, principalmente na dor. Por quê? São pessoas que não se entregam 100% a nada. Por conta dessa triangulação com o pai ou com a mãe. Então não vai se entregar 100% se está na dor. Tá ok? Maravilha? Alinhamos isso. Olá, Nasa, tudo bem? Bem-vinda. Fizemos o alinhamento então de todos os traços. Como é que vai funcionar? Agora vamos entrar no nosso tema, como negociar com os seus filhos usando os traços. A gente sabe que de todos os traços aqui, o maior negociador é o psicopata, é o que negocia, é o que funciona na base da troca. Mas, quando se trata da educação dos nossos filhos, de uma pessoa, ela tem todos os traços. Então, todos os traços você vai ter que fazer combinados com ele. Funciona mais ou menos assim. Quando você faz o seu gráfico... Olá, Cíntia, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá. Quando você faz o seu gráfico, tá, de análise e faz o gráfico da tua criança, você tem ideia ali quais são os traços. Todos os traços você vai ter que perceber se eles estão na dor ou no recurso. E ali você vai ter que ver a necessidade desse traço e negociar. Você vai ter que negociar. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo para vocês terem uma ideia do que é isso. Eu tive que sair semana passada, a Sofia teve que ir comigo. Acho que foi no sábado. Não, na sexta-feira. Desculpa, na sexta-feira. Eu precisava sair, então eu tinha que ir lá na casa da minha mãe. E ela não queria ir, porque era o dia de férias dela. E ela queria fazer outras coisas. Ela queria ficar em casa assistindo desenho, porque férias é isso, na cabecinha dela. E eu falei, não, vamos lá, porque eu preciso ir lá. O papai também vai e você não vai ficar sozinha em casa.
E aí eu percebi que teve um traço que ficou na dor. Então eu tive que negociar. Porque ela queria ficar sossegada em casa. Ela não queria ir na casa da vovó aquela hora. E eu precisava ir. Então eu tive que negociar com ela. Falei, olha, eu preciso ir lá. Eu entendo que você quer ficar em casa, mas eu preciso ir lá. E aí, como é que nós vamos resolver isso? Como a gente pode resolver isso? E aí entrou uma negociação. Entende? A negociação foi: eu quero tomar um sorvete. Beleza, então nós vamos fazer o seguinte acordo. A gente vai lá, certo? Eu tenho que levar essas coisas lá, a gente fica um tempinho, depois na hora que a gente sair, a gente toma um sorvete. Feito, a gente volta para casa tomando um sorvete. De acordo? De acordo. Então esse foi o combinado. Então eu dei atenção para as necessidades dela, só que eu expliquei para ela que não tinha como fazer o que ela queria, porque eu tinha um outro compromisso, ela precisava ir comigo. E aí eu fiz um acordo com ela. E foi super bem. Adivinha só, eu cheguei lá, a primeira coisa que a minha mãe ofereceu para ela foi: vovó, tem um sorvete aqui maravilhoso, eu tava esperando você chegar para tomar junto. Ou seja, eu nem precisei, entende? Eu nem precisei ir tomar um sorvete com ela, porque a primeira coisa que ela chegou lá foi tomar o sorvete. Entende como é que é? Olha o fluxo do pensamento, como é que é. A vontade que ela tava de tomar sorvete foi tão grande porque ela chegou lá e tomou o sorvete. Então, eu ainda falei para ela: tá valendo esse sorvete ou você tá querendo tomar outro na hora que a gente foi embora? Ela: não, mamãe, tá valendo esse sorvete. Isso é a gente tá negociando. Bom, e aí eu queria pontuar umas coisas com vocês. Tudo é uma questão de construir uma relação. O que a gente quer? O que nós pais queremos com os nossos filhos? A gente quer construir uma relação de diálogo, certo? De troca ali com eles. E dessa forma, a gente precisa ativar a escuta ativa. Olha um termo que eu tô trazendo aqui para vocês. A gente vai se aprofundando, né? Então, você tem que escutar a criança. A criança, ela precisa ser ouvida. Para ela, é muito importante isso. É muito importante alguém olhar para a opinião dela. Ela ser ouvida. E isso gera um valor na família. Ela se sente inclusa nessa família quando ela pode dar a opinião dela, ela é escutada. E aí do lado de cá, você faz as negociações, tá? E a gente faz essas negociações no que dá para ser feito. Tem coisa que não dá para negociar, como por exemplo, escovar os dentes. Você pode negociar, por exemplo, Sofia está nessa transição de pasta de dente, por exemplo. E aí tem a pasta de dente e tem a pasta de dente com flúor. Ah, é muito ardida essa com flúor. Ok. O importante é você, olha a negociação. O importante é você escovar uma vez por dia com essa pasta. Aí eu dou opção para ela escolher. Qual horário que você acha melhor usar essa pasta? De manhã, de tarde ou à noite? Percebe? Eu deixo a escolha, tem que fazer, não tem conversa. Então, fica muito mais fácil eu virar para ela e deixar ela tomar essa decisão de que momento tem que fazer. Mas eu deixo a escolha para ela de que momento vai fazer isso. Não tem negociação. O que a gente pode negociar é o horário que você vai fazer isso. Percebe? E dessa forma, você vai também mostrando para a criança que a opinião dela, a voz dela é considerada. Existe uma consideração ali.
A criança, ela precisa ser ouvida. E às vezes a gente, para ir pelo caminho mais fácil, às vezes a gente está cansada, está irritada, teve um dia estressante, a gente quer resolver as paradas assim. Ainda mais se a gente tem, todas nós temos rigidez, umas mais, outras menos, tá? E aí você tá naquela vibe de querer resolver tudo logo, porque vamos lá, rapidez. Opa, rapidez, agilidade. E aí você acaba passando por cima da criança e tomando as decisões por ela, porque você quer rapidez, você quer agilidade. E às vezes o tempo da criança é diferente do nosso. Super diferente do nosso. E às vezes a gente não tem tempo para isso. Então, ou você pega esse caminho mais fácil de não ouvir a criança, que não vai ser fácil, porque depois lá na frente você vai ter as consequências disso, ou você cria uma relação melhor agora com a tua criança. Ela tenha 1 ano, ela tenha 2, 3, 5, 8, 10. Não tem idade, não tem hora para fazer isso. Bora começar a fazer, a criar essa relação de um diálogo mais saudável, sabe? De trocas justas aí, junto com essa criança. E dessa forma você vai se comunicar muito melhor com ela. E essa maternidade vai ser mais leve, percebe? Em vez de... Porque é fácil, né? Gritar, mandar fazer, faz o que eu tô mandando, anda! Só que isso tem uma consequência. Você vai afastar essa criança de você. E conforme você vai criando essa criança dentro dessa escuta, né, ativa, dentro dessa relação de diálogo, você vai mostrando, você vai dando autonomia para a criança escolher que sapato que ela quer pôr, que roupa que ela quer pôr, que hora que ela pode tomar banho. Você vai dando essa autonomia. E é o que acontece com essa criança à medida que ela vai crescendo. Essa criança, ela começa a argumentar melhor agora. E ela já sabe que ela é ouvida. Então ela vai argumentar e negociar e questionar as coisas. Por exemplo, por que eu tenho que comer isso daqui? E aí ela vai te trazer argumentos que você vai falar, uou, sério que essa criança nessa idade está falando isso? E eu lembro que o meu marido sempre fala assim, o Fê contou um caso dele, que é muito engraçado. A mãe dele colocava comida no prato e aí ele não queria comer. E aí ela falava, tá cheio de criança passando fome, não sei o que, onde já se viu, você tem que agradecer a comida que você tem no prato, come tudo isso daí porque tem criança passando fome. E ele virar e falar assim, tá bom, então leva essa comida para elas, porque eu não quero comer mais. Você pode dar minha comida para elas. Entende como é que a criança vai argumentar? E ela tá errada? Não, não tá. Por quê? Porque vai usar o mecanismo errado aí. Lembra? As crianças não são bobas, elas são muito, muito inteligentes. E elas têm um discernimento muito rápido. Mas veja bem, alinhando aqui com você, não é porque as crianças são muito inteligentes que você tem que cobrar elas se você ensinou uma vez, 2 vezes, e aí você começa a cobrar ela, mas eu já te ensinei isso. Por que você não faz isso direito? Percebe? Não é nessa linha, tá, gente? Não é nessa linha. As crianças são muito espertas e elas vão estar te questionando o tempo inteiro. E aí, negociar. Então, você traz elas para perto para tomar uma decisão e construir uma solução juntos. Então, por exemplo, dever de casa. A Sofia, todas as aulas dela depois tinha dever. E tinha dia que eu percebia que ela estava muito cansada, principalmente quando tinha aulas diferentes. Então, por exemplo, na quarta-feira ela tem várias aulas. Ela tem aula de nutrição, ela tem aula de música, ela tem aula de educação física e mais a aula normal. Eu sinto que ela fica bem cansada. E para fazer o dever depois é complicado. Aí você para e pensa, esse dever precisa ser feito hoje?
Ou ele pode fazer no outro dia de manhã, que ela está mais descansada, que a cabeça está mais tranquila? Pode. Então, aí vai da tua conversa com ela. Vamos fazer dever? E aí você mostrar para ela e fazer essa escuta ativa. Ouviu o que ela tem para dizer? Mamãe, hoje eu não queria fazer. Ok. O que a gente pode fazer então? Qual é a solução que a gente pode dar para essa questão então? Não vai fazer hoje, mas e aí? Vai fazer que dia? Porque tem que ser feito. Tá, então eu faço amanhã, na parte da manhã. Ah, ok, então tá combinado. Percebe? Você vai... a gente não precisa ser a ferro e fogo ali, tem que fazer agora, tem que fazer... Não, você vai negociando. Você traz a criança para aquela questão, para aquele desafio. Não gosto muito de ficar falando que é problema, né? Você traz a criança para solucionar aquele desafio junto contigo, mas você deixa ela trazer. O foco sempre, gente, presta atenção, o foco tá na solução desse desafio. Você não tem que ficar pensando no problema. O foco é na solução. O que eu posso fazer para melhorar isso? Como é que a gente pode fazer isso? Qual é a sua ideia? E o que você faz? Olha a dica de ouro, hein? Presta muita atenção e anota aí no teu caderninho. Dica de ouro. Anota no papel. Mostra para a criança. Não faz de mentirinha não, gente. Muito feio fazer isso, sabe? Imagina você numa reunião de negócios e aí você tá dando ideias ali e a outra pessoa, em vez de estar anotando as tuas ideias, tá rabiscando ou fingindo que tá anotando. Percebe? Que aí você vai entrar num dos traços. Na dor dos traços. Você está sendo aí, nesse caso, a pessoa não está dando vazão para as suas ideias. Quem é que entra na dor? Quem é o criador de ideias? O esquizoide. Você vai entrar na rejeição. Você vai se sentir rejeitado. Entende? Então, pega um papel, pega uma caneta e anota. Fala para ela, tá, o que a gente pode fazer? Quais são as ideias que você tem aí para a gente solucionar isso? Para a gente melhorar isso? E anota. E sem julgamento. Se a criança virar e falar assim, falando o negócio do dever de casa. Se a criança falar assim, não devia ter mais dever de casa. Não devia ter mais escola. Anota, sem julgamento. E aí, na hora que vocês forem buscar aí as possibilidades, né? Para trazer as soluções, você vai mostrando. Tá, se não tivesse, não vai existir mais escola. Mas e aí? Como é que vai fazer para aprender a ler? A escrever? Como é que vai se comunicar? O estudo é importante, então esse eu acho que não vai ser uma solução muito viável. O que você acha, não é mesmo? Você vai trazendo a criança nessa construção. Ela vai fazendo parte, ela se sente integrada, ela se sente importante dando opinião, mesmo porque a questão é dela, não é? Não é um desafio, não é dela? Então, ela tem que fazer parte disso. Ela tem que trazer a solução para o desafio que é dela. Tá ruim fazer dever depois da aula. Vamos achar uma solução. Hoje não tá legal. O que pode se fazer? E aí você vai pontuando, cada uma até encontrar junto com ela essa solução desse dever, por exemplo. Ou seja, você vai conduzindo. Mas, gente, essa condução, todas essas ferramentas, essas formas de estar negociando com a criança, pensa, isso não é em prol de você, de manipular a criança, da criança fazer o que você quer. Pensa que você está educando um ser ali com inteligência emocional para o futuro. Você está dando espaço para aquela criança dar a opinião dela. E é importante você valorizar a opinião dela, mesmo que às vezes algumas delas sejam meia torta, como por exemplo, não existe mais escola, entende? Você vai pontuando, como por exemplo,
Não escovar os dentes. Importante, porque ajuda a limpar, aí não vai ter cárie, porque toda vez que vai tem cárie, dói, e aí você vai trazendo essa argumentão e ela, é verdade, então tá bom, então vamos fazer assim. E ela vai encontrando as soluções desses desafios dela, junto com você. Você vai mostrando para a criança como é que ela tem que fazer. Já pensou? Quando essa criança for adulto, como ela vai conseguir solucionar todos os desafios dela parando e observando, fazendo essa escutativa com ela mesma? Show, né? Muito bala isso, muito massa, não é? Eu amo essas coisas. Bom, então os nossos filhos eles vão crescendo e vão ficando mais articulados e querendo ser ouvidos cada vez mais, certo? Então é importante eles fazerem parte das histórias deles para estar solucionando e resolvendo aí as questões, certo? E dessa forma você vai usando os traços também, como no exemplo que eu falei. Qual é o traço que eu senti que não estava querendo ali, estava querendo ficar mucosadinho? Tinham 2 traços ali. O oral, que eu senti que não estava querendo, que queria ficar em casa, confortável, de pijama, sabe essas coisas? E aí eu negociei com uma coisa que o oral gosta muito, comer. Cuidado para também, gente, perceba o tipo de negociação que é. Não significa que todos os dias você vai entupir a criança de doce, não me interpreta de errado aí, tá? São negociações que você vai vendo conforme a estrutura que você tem aí na tua casa, conforme a tua realidade, tá? Então, aqui, uma vez ou outra, come doce sim, e tá tudo bem. Porque o oral precisa disso. E doce bom. Não vai ser qualquer coisa. Tá? Presta atenção nessas negociações. Então, quando você entra nesse esquema de negociar com as crianças, elas vão entender quando dá para negociar e quando não dá para negociar. Tem coisa que não dá para negociar. Como eu falei, escovar dente. E aí, vou contar para vocês aqui rapidinho, para a gente encerrar essa live. Nessas negociações, então você vai observando. Então, porque tem coisas que você precisa fazer. E aí que tá o grande erro. Não erro, tá? Mas é que tá a grande confusão de conflito entre pais e filhos, que é não entender a necessidade daquela criança, dos traços dela e os seus. Então, por exemplo, você tem que fazer compra. E aí, você não tem com quem deixar essa criança. Então, você negocia com ela antes. Olha, eu preciso fazer compra, tem que ser rápido, certo? Então, nós vamos fazer um combinado aqui. Você se comporta direitinho dentro do mercado, nada de fazer birra, nada de ficar pedindo as coisas. E aí, depois, eu troco com vocês. Ou a gente vai chegar em casa, assistir um filme com uma pipoca. Ou eu vou te comprar um doce que você queira. Percebe? Você negocia. Nunca, jamais, never. Anota isso no teu caderninho de mãe aí. E tatua na tua pele, na tua cabeça. Nunca negocie sentimentos. Entende? Se você fizer isso, eu vou te amar mais. Não faz isso. Você está manipulando erradamente a criança, tá ok? Então, se você... Porque assim, pare e percebe. Mercado é lugar de criança? Não. Então, veja a necessidade dela também. Ali não é lugar para ela estar. E você vai estar levando ela. Então, é óbvio que ela vai se sentir incomodada ali. É um lugar chato, cheio de carrinho, cheio de coisa. E aí, pode ser legal pegar o carrinho e sair correndo com aquele carrinho. Então, você faz um alinhamento com ela antes. E nesse alinhamento, você pode fazer uma troca. E tá tudo bem. Não é errado fazer trocas. Mesmo porque todos nós temos os 5 traços. E lembra que tem um traço que é de negociação, que é de troca? Que é o psicopata. Todos nós temos, seja pouquinho, seja alto. O meu, por exemplo, é 22%.
Comigo funciona só na base da negociação e da troca. 22% é bastante coisa. Percebe? Ele está o tempo inteiro articulando com os outros traços que eu tenho. Então, é tudo uma negociação. Eu negocio comigo mesma. Então, por exemplo, às vezes tem dia que, por exemplo, hoje, eu não tinha montado o script. O meu Mazoca precisa do script, precisa ter uma ideia do que vai ser a live. Ele precisa ter segurança do script. E aí eu não tinha feito ainda. Então, agora de manhã eu parei e fui fazer o script. O que eu vou trazer? Eu sempre trago as coisas de experiências vividas por mim, junto com a minha família, com meu marido e com minha filha. E eu trago para vocês e abordo o assunto dentro disso. E aí eu fiquei pensando, qual foi a experiência que eu tive nesse momento de férias com a Sofia? Ah, foi isso. E aí eu fiz um script que vai ser passado depois no computador. E aí eu negociei. Olha, bora fazer a live, Mazoca, comigo mesma. Tá tudo certinho. A gente sabe do assunto, a gente fez um script, tá seguro, beleza? Aí eu trago os outros traços, isso tudo para ficar no recurso. Eu trago a rígida, porque a rígida gosta de brilhar. Eu trago a minha psicopata, porque a minha psicopata articula e também gosta de estar aqui nos holofotes e brilhar. Trago a minha oral, porque a minha oral improvisa muito bem. Oral para improvisar é ótimo. Então, assim, eu tenho tema, eu tenho script. E aí eu vou conversando com vocês. E aí eu tô usando quem? A minha oral, que é a minha parte aonde eu me integro com vocês. É a minha parte fofa, vamos dizer assim, tá? Porque a rígida com a psicopata são mais frias, né? São mais racionais. Então eu trago a coisa mais racional. E aí, para ficar mais gostoso, assim, mais acolhedor, eu trago a oral para acolher todas vocês aqui e sentir aqui junto com vocês essas questões que a gente vivencia na maternidade. Percebe? E aí trago a esquizoide. A esquizoide teve a ideia de fazer esse tema, buscou lá, vamos fazer assim, assim, assim. Só que ela não gosta de aparecer. E aí, vou fazendo trocas. Olha, a gente vai aparecer agora, mas depois a gente não vai fazer mais, certo? Você não vai precisar mais aparecer. Então, eu trago todo mundo no recurso. E assim funciona com a criança também. Lembrando que ela tem os traços aí. E quando você consegue negociar com a criança, você vai trabalhando todos os traços. Se a criança quer ficar isolada lá porque ela tem bastante esquizoidia, ela quer ficar quietinha, você negocia com ela. Vamos fazer assim? Na parte da manhã, você fica lá no seu canto, cria, imagina lá o seu mundo de Lego, de dinossauros, você faz toda a sua brincadeira lá. De tarde, a gente vai ter que sair, tá ok? Então, vamos fazer esse combinado? Vamos fazer essa troca. A parte da manhã você fica lá sozinho, tranquilo, brincando. Mas a parte da tarde, você vai ter que ir com a mamãe em tal lugar. Combinado? E aí, você vai fazendo essas trocas. E vai compensando e recompensando esses traços. Olha, você faz isso. Aí depois, no outro dia, a gente não vai precisar sair. E aí, se você quiser, eu posso sentar e brincar com você. A gente pode desenhar. Você vai trazendo essas coisas. Tô dizendo pro esquizoide, tá? Outro fato também interessante, que é essa coisa de férias. Então, às vezes, a gente, quem tem muita rigidez aí, quer tudo assim, tudo muito organizado, muito metódico, muito controle. A palavra certa pro rígido é controle. Então, a gente quer ter o controle de tudo. Então, durante todos os dias de aula, você vai coordenando a criança ali. Esse é o horário para almoçar, porque agora vai entrar na aula online, o café tá pronto, aula, agora para, descansa um pouquinho, janta, escova os dentes, dorme. A gente vai controlando, vai tendo esse esquema, essa rotina da criança. Quando a criança para e percebe férias, é óbvio que você tem que ser flexível nessa rotina. Então, o primeiro dia de férias da Sofia, que foi na quinta-feira,
O que ela me pediu? De manhã comemorei, estou de férias. Mamãe, hoje eu não quero arrumar a cama. Ok, tudo bem. Aí, basicamente é o dia do sim, sabe? Mamãe, hoje eu vou tomar banho agora, mas eu vou voltar a vestir meu pijama de novo, porque como eu estou de férias, eu programei hoje pra mim ficar o dia inteiro assistindo desenho de pijama, depois do almoço. Que agora de manhã eu vou organizar o meu quarto e meus brinquedos. Tudo bem? Ok. Tudo bem, entende? Não tem problema. Ela ia ficar mesmo na TV, então ela se programou para assistir filme de pijama. E aí, tá tudo bem. Porque ela tá de férias. E aí eu fiz um lanche gostoso para ela. O que você quer lanchar? Ah, eu quero isso. Mas eu posso lanchar aqui na frente da TV? Ok, tudo bem. Percebe? A gente tem que ser flexível. E aí eu fiz isso com ela. E foi super legal. Foi super legal. No outro dia, na sexta-feira, eu tive que sair. Então rolou uma negociação. Que foi essa que eu falei para vocês, que a gente teve que sair. E aí eu negociei com ela com sorvete pro oral dela. Hoje, por exemplo, ela foi para casa da vovó brincar com a prima. E tudo é negociado, são férias e vai sendo negociado. Ela vai me trazendo, aí de manhã eu falei, bom, ela não assiste televisão de manhã, isso é uma regra que a gente impôs aqui, então de manhã ela faz outras coisas, porque eu estou estimulando o lado criativo dela, o lado esquizoide dela. Então ela pegou um caderno que ela tem de atividades e começou a fazer as atividades e a pintar. Percebe? Você vai ativando aí os sentidos, os traços. Para você saber, isso é super importante, conhecer os traços de caracteres seus e dos seus filhos, porque aí também existe esse pêndulo. Ele tem que ver a necessidade dos dois lados. Dá para você? Para mim, tá tudo bem ela ficar a parte da tarde de pijama assistindo televisão? Tudo bem. Quem é que nunca já fez isso? E para ela achou importante, ela achou válida, ficou super feliz. Estamos no meio de uma pandemia, criança trancada dentro de casa. E tá tudo bem, foi um dia. Talvez role outro dia, sem problema. E aí você vai negociando com a criança e vai trazendo coisas que tem que fazer. Por exemplo, precisa lavar o cabelo. Tá, então vamos fazer assim? Posso lavar na quarta-feira o cabelo? Na parte da manhã? Ok, tudo bem. Vai ficar um dia aí, 2 dias sem o cabelo? Tá tudo bem, tá frio pra dedéu. Você consegue ir articulando e negociando isso, entende? Então, o que é? Olha a diferença de você ficar gritando, impondo as coisas para a criança e de você trazer esse equilíbrio, esse diálogo, essa conversa. Você vai construindo aí uma relação de diálogo junto com essa criança e vai deixando a maternidade muito mais leve. Certo, gente? Então, é muito importante saber conhecer os seus traços de caracteres e conhecer os traços de caracteres da criança. Como é que a gente faz isso? Através da análise corporal. Você conhece os seus traços e os traços da criança. Análise, a gente consegue fazer análise da criança a partir de 8 anos de idade, fazer um mapa direitinho da criança. Antes, a gente consegue fazer um alinhamento ali para ver quais são os traços ali que estão mais predominantes e qual é a forma que você tem que estar conduzindo aí essas negociações, essa conversa com essa criança, certo? Então, é extremamente importante e muito útil. Vocês não fazem ideia, porque dessa forma eu consigo fazer o alinhamento comigo, com as minhas necessidades, o que eu preciso. Então, tem momentos que eu preciso ficar sozinha e ela entende. Às vezes, a parte oral dela tá muito grudenta, que é abraço, 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 ficar grudenta.
a minha parte oral não é muito de ficar grudenta, né? Então eu tenho muitos traços frios, né? Então acaba que esse momento eu consigo sentir ali a emoção da pessoa, mas não de ficar grudando. Então eu abraço, faço carinho, tudo. E aí tem uma hora que começa a me sufocar. Então eu falo para ela, agora vai e abraça um pouquinho o papai. Agora vai e abraça um pouquinho o travesseiro e a boneca. Então a gente já criou esse diálogo aqui. Porque aí não extrapola a minha necessidade e nem a dela. Ninguém fica na dor. A gente vai conduzindo os traços para estarem sempre no recurso. E é engraçado quando você percebe isso na criança, quando você vai ativando as habilidades. Porque assim, não adianta eu querer que a minha filha tenha a habilidade de aparecer numa câmera e ser espontânea. Isso não faz parte das habilidades dela e dos recursos dela. E tá tudo bem. Percebe? Ela é diferente de mim. E que bom que as pessoas são diferentes uma da outra, não tem que ser iguais. Então é óbvio, né? Filho de peixe, peixinho é. Há controvérsias nisso. Há controvérsias. Eu adoro estar aqui com vocês e até me propus a ficar menos tempo aqui, mas ó, já estourei o tempo que eu tinha proposto, porque isso faz bem para mim estar aqui contigo. Isso deixa 3 traços meus no recurso. O meu oral, que adora estar com pessoas e conversando. O meu psicopata, que adora estar brilhando, adora estar aparecendo e articulando. E a minha rígida, que também adora um holofote, gosta de estar bonita, gosta de ter presença e ser vista e ser escolhida aqui. Os outros, eu alinho com eles para estarem aqui. Para que todos eles estejam no recurso. É essa a diferença de quando você conhece os seus traços. Se você quiser fazer o seu traço de caractere, se você quiser conhecer os seus traços de caracteres através da análise corporal, vai lá na minha bio, entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em fazer o seu mapa de caracteres, a sua análise corporal. Dos seus filhos, a mesma coisa. A partir de 8 anos, a gente consegue fazer um mapa certinho com a distribuição de todos os traços, porque já estão todos formados ali. Menos de 8 anos, a gente faz um alinhamento dos traços que estão mais ativos ali. Beleza? Então, é só ir lá na minha bio, a gente marca um horário para fazer a sua análise corporal. E aproveita esse mês de julho, porque tem uma promoção muito bacana. Eu vou estar falando dessa promoção, que é o seguinte, é um presente, não é promoção, é um presente para vocês, mães que estão aí em casa com os filhos nessa pandemia, tá? Aonde não tem aula online e a gente não sabe nem como é que a gente faz com toda essa coisa de ficar preso dentro de casa e como conversar e como conduzir uma boa negociação aí com as crianças. Presta atenção, que essa eu tô dando de primeira mão, eu tive essa ideia e já vou contar aqui para vocês. Quem fizer a sua análise, a mãe que ligar para mim, lá na minha bio tem lá o meu WhatsApp, entre em contato comigo, a gente marca a sua análise, tá? A sua análise corporal, a do seu filho vai sair de presente. Ou seja, você faz a sua análise e do seu filho vai ser de presente. Se ele tiver mais de 8 anos, é o mapa. Se ele tiver menos, a gente faz o alinhamento dos traços e faz essa combinação entre o seu mapa e o dele, para a gente poder aí alinhar essa comunicação de vocês, alinhar de que forma vai ser melhor negociar e dialogar com esse seu filho com mais leveza, tá ok? Então, bora lá, gente. Esse presente é só no mês agora de
Julho, mês de férias, para aproveitar que as crianças estão em casa e conhecer melhor você, os seus traços e os traços do seu filho. Então, vai lá na minha bio, me manda uma mensagem, bora agendar sua análise e de presente a do seu filho ou da sua filha. Se você tiver mais de um filho, aí a gente negocia, beleza? Beijo grande, meus amores. A Cíntia falou aqui que amor. Beijo, Cíntia, Cleo. B da Cruz. Quem mais? Nazaline, todas vocês, meus amores, queridas. Larissa, gratidão de vocês estarem aqui comigo nessa live. E bora lá, fazendo a nossa maternidade mais leve. Bora negociar, gente. Bora negociar com os nossos traços, com os traços dos nossos filhos. Tudo é uma negociação. Tudo é você olhar quais são as suas necessidades e as necessidades do outro. Beijo e até a próxima live. Tchau, tchau, gente.